Estou gravando a aula. Boa noite, obrigado pela presença. Mais uma aula online, nesse momento que nós precisamos nos defender desse bendito coronavírus. Eu acho que o pior ainda está por vir, gente, infelizmente, mas é só minha opinião. E vamos ver se a gente consegue ficar livre desse negócio mais cedo possível, porque eu estou morrendo de saudade de dar aula, eu estou morrendo de saudade de encontrar com vocês. Realmente eu sinto muita falta do ambiente de escola. Apesar da gente estar matando um pouquinho a saudade aqui, né? De qualquer forma, não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa essa aula da aula presencial. Mas é bom que a gente vai aprendendo um pouquinho a fazer aula à distância. Estranhei um pouquinho, né? Falando da prova. Quando terminamos a prova, vocês reclamaram demais da prova. E eu imaginei que a nota de vocês tivesse sido ruim. E na verdade não foi, né? Não sei o que aconteceu. Não sei se o Socrative fez uma conta errada, se apareceu para vocês alguma coisa diferente. Mas de maneira geral, as notas foram muito boas. Então eu estranhei, né? Logo que saiu, como eu vi vocês meio tenso, eu falei, poxa, a prova não estava difícil e o pessoal está meio tenso. E, na verdade, não foi o que aconteceu, graças a Deus, as notas foram muito boas no geral, né? Lógico que tinha uma pegadinha, né? Tinha algumas pegadinhas no meio da prova, vocês caíram na maioria delas, mas assim, foi tranquilo, né? Eu acho que foi adequada a nota da prova de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, nós temos o tempo todo para discutir isso aí depois, né? E no outro fórum, para a gente não perder o tempo da aula, ok? Hoje nós vamos falar, né, o que eu estou programando para a aula de hoje. A gente vai falar sobre iniciação de estrutura metálica, vamos falar de metal, de liga metálica, de como é que é o metal, de propriedade do metal. E no final eu quero fazer um exercício parcial 1. A primeira parte da parcial 1, parcial 2, desculpa, parcial 1 não, parcial 2. Primeira parte da parcial 2. Por que eu quero fazer isso? Para a aula ficar mais dinâmica, e eu quero ver se todo final de aula, em vez de eu mandar exercício para casa para vocês fazerem via internet, me mandar, se a gente consegue matar dentro da própria aula para evitar que vocês tenham mais trabalho em casa. Vamos ver se vai dar certo. Hoje eu já bolei um. Vamos reservar o final da aula para fazer esse exercício. E aí a gente vai andando normalmente. Hoje também, o Bruno eu sei que participou, não sei quem mais, o Gabriel também acho que participou. Nós fizemos, né, uma visita técnica virtual lá na obra, uma visita técnica online. Foi muito bacana, eu achei interessante. Não é como uma visita técnica presencial, né, gente? É diferente, não é a mesma pegada, não é a mesma toada, mas eu acho que foi interessante que vocês escutaram outras pessoas, né? Falando sobre engenharia, falando principalmente sobre a parte administrativa. Eu acho que foi muito bacana, que foi muito legal por esse aspecto. E aí, também para parcial 2, um dos pedaços da parcial 2 vai ser fazer um pequeno relatório da visita técnica. Aqueles que não foram na visita técnica, eu vou publicar no YouTube, vou disponibilizar o link para vocês no, no, no YouTube, vou disponibilizar o link no WhatsApp, também dentro da plataforma Ava, para que vocês possam assistir essa visita técnica. E aí um e-mail, vocês vão mandar para mim um e-mail bem sucinto, tranquilo, falando do que você achou mais interessante na visita. Pega a visita toda, destaca um ponto e escreve aquilo que vocês acharam de mais interessante na visita técnica. Tranquilo, simples assim, sem muito grilo, só para a gente marcar essa visita técnica como O Gianetti veio aqui no programa, cara, e ele falava assim, o Espera um pouquinho, Bolsonaro gente. pode ser considerado um subtrampo. E qual é a relação que você faz? Meu rádio ligou aqui, não sei porquê. Durante muito tempo, Espera aí. eu não chamava... Isso aí que você pediu para escrever da visita técnica é para mandar no seu e-mail? Isso, exatamente. Mas eu vou marcar a data direitinho, porque até agora eu nem mandei ainda para vocês eu nem mandei ainda para vocês a gravação. E aí muitos de vocês não puderam ir, né, por motivo legítimo, tem muita gente que trabalha, muitos de vocês não puderam ir, e aí eu não vou cobrar atividade fora do horário, né? Então vou mandar o link
E aí vocês mandam por e-mail para mim esse pequeno relatório, muito tranquilo, muito tranquilo de fazer. Mas eu vou mandar o link direitinho e nós vamos trocando ideia no decorrer do tempo, ok? Então vou dividir meu PowerPoint com vocês. Então, só me deem feedback se vocês estão vendo o PowerPoint aí. Tá, sim. Beleza. Então, é a nossa 8ª aula, né? Vamos de estrutura de metálica e madeira. Nós estamos em cima do programado, isso é muito bom. Como a gente tinha planejado, o primeiro bimestre, a primeira prova seria só da parte de madeira, e o segundo bimestre e a segunda prova vai ser só da parte metálica, só da parte de metal. Vocês vão ver que os conceitos são muito parecidos, vocês vão ver que continua valendo os conceitos de estado limite último, de tração, compressão, as tabelas são diferentes, mas também uma matéria que exige muita consulta de tabelas, então eu acho que vai ser interessante para a gente. Para ficar mais focado e a internet ficar mais rápida, eu vou desligar minha câmera aqui, que vocês já me viram demais. Ok? Então, vocês podem me interromper assim que vocês quiserem, vocês podem me interromper a hora que vocês acharem melhor, e eu vou começar, então, a apresentação dos nossos slides. Alguma dúvida, alguma colocação sobre esse mês passado, alguma coisa sobre a visita técnica que vocês querem colocar agora? Não? Tranquilo, gente? Então tá bom. Então, já que estão todos calados, eu vou passar aqui. Então, primeira coisa é falar de metais, né? Primeira coisa que a gente faz, é importante a gente definir bem, a gente saber onde é que a gente está pisando. Definição é muito importante para a gente não confundir critérios, definição é muito importante para a gente demonstrar para quem a gente está conversando que a gente entende do assunto. Então, a primeira coisa que a gente tem que falar é sobre a definição do que é metal. E aí a gente pega, né, a definição que vem da norma, esse texto vem da norma. Então a gente define metal como substância inorgânica. Então, primeiro ponto importante: metal é inorgânico, composto por um ou mais elementos metálicos. Então, eu posso chamar de metal um material puro com só um elemento da tabela, ou posso também chamar de metal material composto, as famosas ligas metálicas, né, que a gente mistura cobre com estanho, com alumínio, para formar um latão a gente vai com cobre e ferro, a gente vai fazendo essas misturas de ligas metálicas para a gente chegar na propriedade que a gente quer, com o custo que a gente quer. Então, substância inorgânica formada por um ou mais elementos e possui estrutura ordenada e cristalina. Possui estrutura ordenada e cristalina, no qual os átomos estão organizados de forma ordenada. É isso que proporciona, né? Isso que faz com que eles sejam bons condutores elétricos, bons condutores térmicos, tenham boa resistência mecânica, ductibilidade, capacidade de permanecer resistente em alta temperatura. Esse posicionamento, né? Essa estrutura cristalina e o posicionamento dos átomos de maneira organizada. Então, tem assim propriedades muito importantes para esse tipo de material, que é amplamente utilizada na construção civil. Então, a gente utiliza metal para quase tudo, a gente utiliza metal para estrutura, a gente utiliza metal para cobertura, a gente utiliza metal para tampar, a gente utiliza metal para travar, a gente utiliza metal para amarrar. Então, é um material de grande importância, de grande utilização na construção civil, muito importante para a gente. Ligas metálicas, né? Eu chamo de liga metálica aquilo que eu tenho mais de um, né, metal na sua constituição, né? 2 ou mais de um metal na sua constituição, eu formo um terceiro elemento com as propriedades dos 2 metais que eu coloquei lá dentro, ou então a redução de custo de um para a utilização de outro. Posso utilizar e o custo daquilo que eu estou aplicando.
De modo geral, as ligas apresentam propriedades mecânicas e toconológicas melhores do que um determinado metal sozinho. Na verdade, é mais do que isso, né? Quando eu tenho ligas metálicas, além de eu melhorar as propriedades do meu metal, eu ainda tenho um custo menor. Eu posso utilizar um metal mais abundante, e esse metal mais abundante ele é mais barato normalmente, e misturar com um material mais nobre, menos abundante, que tem boas propriedades e que é mais caro. A fusão desses dois metais faz com que eu tenha uma possibilidade de ter o material com as propriedades, com as características que eu preciso, num preço mais acessível. Exemplo, né, de liga metálica, nós temos o aço, que é ferro com carbono, o aço inoxidável, que é ferro com cromo, com níquel, temos o bronze, que é a mistura de cobre e estanho, temos o latão, que é o cobre com zinco, e temos a solda, que é o chumbo e estanho, e só alguns exemplos, tem diversos e diversos e diversos e diversos outros metais. As propriedades, tá aí, tem uma estrelinha, né? Essa estrelinha quer dizer que na prova vai cair a propriedade dos metais, e é muito importante. Eu tenho que conhecer das características desse material sensacional para que eu consiga fazer a aplicação de maneira adequada. Então, eu preciso conhecer a fundo as propriedades, e a gente vai listar cada uma das propriedades agora. Primeira propriedade é a densidade. Isso é até um problema na maioria dos casos, né? Estruturalmente falando, isso é um baita de um problema, porque quando eu tenho densidade elevada, o meu material sem variação, né? O material vai ter um peso próprio alto, e tendo um peso próprio alto, a minha estrutura vai ter que ser mais parruda. Na maioria dos casos, a estrutura, normalmente, para se portar, ela suporta, né? O peso dela é maior do que o peso da utilização. Então, é um problema do metal, mas é uma característica, é uma característica do metal. Então, olha só, normalmente são densos de densidade elevada, varia de metal para metal. Se eu pegar o alumínio e o chumbo, por exemplo, eu vou ter diferenças muito grandes, né? O ferro para o alumínio, diferenças enormes. Então, assim, o valor está entre 2,56 e 11,45 gramas por centímetro cúbico. Então, você pode ver que se eu pegar o maior número lá, né, o 11,45, nós vamos perceber que ele é 11 vezes maior que a densidade da água. Então, muito pesado, muito pesado. Outra característica muito importante para a construção civil, para o nosso cotidiano, é a condutibilidade elétrica. O metal são bons condutores elétricos, né? Inclusive cobre e alumínio, utilizado para fio elétrico, cabo de transmissão de energia. Então, assim, é uma baita de uma propriedade, é o melhor material no mundo que permite essa condutibilidade elétrica. Utilizamos demais em rede de transmissão, utilizamos demais em ligações elétricas prediais, utilizamos demais na nossa vida, né? Até em veículos automotores a gente utiliza essa propriedade dos metais. Então a gente tem mais uma propriedade importante. Então, primeiro, a densidade, muito pesado, problema. Segundo, condutibilidade elétrica, é o contrário, né? É um material que deixa a gente muito tranquilo para poder fazer esse tipo de trabalho. Outra coisa é a condução de calor, né? Na verdade, a mesma coisa que faz o metal conduzir bem a eletricidade, faz o metal conduzir bem o calor. Então, a presença de elétrons, né, livres e até organizados, né, fazem com que o metal possa conduzir o calor com uma velocidade muito grande. A mesma coisa da condutividade elétrica. O bacana disso é que, além do metal conduzir muito rapidamente o calor, o metal também perde muito rapidamente o calor. O que eu vou falar aqui é um absurdo, mas é só para entender, eu acho que fica bem inteligível. O metal é um bom condutor de calor e um bom condutor de frio. Então eu utilizo o metal tanto nos momentos em que eu quero melhorar, né, em que eu quero ter ter a propriedade de esquentar, de calor, né, utilizado em panelas, por exemplo, quando eu quero perder calor. Eu tenho, por exemplo, um momento que eu quero perder calor para o ambiente, eu posso utilizar também aletas metálicas. Então, além de um bom condutor de calor, o metal é um bom perdedor de calor. Acho que ficou claro do jeito que eu falei. Eu posso ter usado as palavras não muito usuais, mas é para ficar claro para a gente aí.
Então, a terceira propriedade, muito, muito importante para a gente também. Resistência à tração. Isso é tudo de bom na parte de estruturas. Eu tenho um material que é largamente utilizado na construção civil, que é o danado do concreto armado. Por que o concreto armado ele é amado? Por que o concreto armado é tão utilizado hoje? Porque eu tenho um elemento muito resistente à compressão. Que elemento que é esse? O concreto. O concreto é parada torta à compressão. Só que ele tem fragilidade à tração. Então eu utilizo o concreto armado buscando a compressão do concreto, a resistência do concreto à compressão. E eu tenho um aço, que é muito resistente à tração. É um metal muito resistente à tração. Mas tem problemas de flambagem à compressão. Tem problemas de compressão. Então eu utilizo dois materiais, cada um com sua propriedade, cada um com suas características, para que eu possa, então, obter um material final, que é o concreto armado, que vai ser extremamente adequado para as nossas obras de construção civil, né? É muito bacana essa propriedade. Talvez na parte estrutural é que mais importa para a gente. As outras são importantes, mas essa talvez é que mais importa para a gente. E eu tenho que ter sempre isso em mente. Metal é bom para caramba para tração. Para me romper o metal, a tração eu tenho que rebolar. Agora a compressão tem limitações, principalmente na flambagem. Quando eu submeto uma viga metálica, uma estrutura metálica à compressão, eu tenho problemas de flambagem e eu tenho que fazer estudos diferenciados para melhorar essa minha propriedade. Ok, gente? Entendido até aí? Sim, tranquilo. Beleza. Ok. Mais uma propriedade. Quer falar alguma coisa? Não? Então vamos tocar. Mais uma propriedade muito importante, muito interessante, é a ductibilidade ou ductilidade, a mesma coisa, né? É a capacidade do metal se deformar em contraposição à deformação elástica, né? O que é dúctil? Né? Eu posso pegar o meu metal, mudar a forma dele, né? Imagina eu pegando um arame, mudando a forma do arame e não ter o rompimento. Então eu consigo modificar a forma desse meu metal sem que ele se rompa, sem que ele sofra deformação elástica, sem que ele perda suas capacidades. Então é uma propriedade inerente também, só ter cuidado em relação a essa propriedade, porque se eu fizer o movimento, né, se eu deformar esse meu material de várias vezes, eu posso quebrar o meu material. Vocês já devem ter feito isso, né? Para cortar o arame, você dobra ele para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, várias vezes, até ele fadigar. Quando ele fadiga, ele acaba rompendo, ele até esquenta quando você faz isso, né? Então, aí, se eu exagerar dessa propriedade, eu posso romper, mas de maneira geral, em baixa repetitividade, né? Baixa repetição, eu tenho então essa propriedade bem preservada nos metais. Maleabilidade, né? Posso moldar sem que se rompa, os metais apresentam alta maleabilidade, e se aumentar a temperatura, melhor ainda, né? Isso tem a ver também com o coeficiente de dilatação dos metais. Uma outra propriedade é a corrosão e a oxidação. É praticamente sinônimo, né? É outro problema. O primeiro problema que eu disse para vocês, que era uma propriedade do metal, é o seu peso próprio, a sua densidade. Outro problema é a corrosão. O metal, quando em contato com o ar, ele naturalmente tende a oxidar. Ele naturalmente tende a realizar reações químicas com o oxigênio. E aí essa reação química faça com que eu tenha a oxidação e também a corrosão quando em contato com outros materiais que podem destruir o metal. Bacana é o seguinte em relação à oxidação. Se eu utilizar uma estrutura metálica, ou ela tem que ficar exposta ao ar o tempo todo, ou ela tem que ficar exposta à água o tempo todo. O grande veneno é eu deixar o meu metal imerso, submerso, imerso, submerso, imerso, submerso. Isso vai potencializar a minha oxidação.
Então, se eu for utilizar uma viga metálica debaixo d'água, não tem problema nenhum. Mas ela tem que ficar debaixo d'água o tempo todo. Ah, não, vou usar uma viga aérea, uma estrutura aérea, problema nenhum. Eu faço até o tratamento de superfície. Mas ela tem que ficar aérea o tempo todo. O grande problema é ela ficar imersa e submersa por muito tempo. Mais uma propriedade, né? É a fadiga. A fadiga eu já falei para vocês, né? Quando eu submeto esse metal a esforços repetitivos, eu posso romper esse metal. Foi aquilo que eu falei de eu segurar um arame, né? E vou mexendo de um lado para o outro. Chegar um tempo, ele vai perder sua resistência e vai romper. Então, quando eu submeto a carregamento, tiro o carregamento, submeto o carregamento, tiro o carregamento, submeto o carregamento, tiro o carregamento. Isso acontece muito claramente numa ponte. Eu tenho, então, que considerar essa fadiga dos meus metais aplicados. Então, é uma propriedade que é um problema para a gente, é uma propriedade que é mais ruim do que boa, mas que eu tenho que levar em consideração porque é uma propriedade importante das ligas metálicas e desse material sensacional que eu não, né, que a engenharia utiliza de maneira geral no seu dia a dia. Alguma coisa a colocar, gente? Pode tocar? Pode passar das propriedades? Querem fazer algum comentário? Tranquilo. Então, mais agora os principais, né? Os principais metais utilizados na construção civil. O primeiro deles, né? O mais comum que a gente fala demais dele é o ferro. É o metal de maior utilização, né? De acordo com o teor de carbono, ele pode formar as seguintes ligas, né? Aço forjado ou então aço doce, a gente chama de aço doce. Menos de 2% de carbono. Esse aço forjado, então esse aço que a gente chama de aço doce, é o aço que a gente utiliza para fazer ferramentas, por exemplo, né? Esse aço mais claro. Então, o ferro com 0,2% de carbono, no máximo, vai ser chamado de aço doce ou aço forjado. Esse aço que a gente utiliza para ferramentaria, por exemplo. O aço da construção civil, né? Esse aço CA50 ou CA60, esse que a gente utiliza para fazer estruturas de concreto armado, ele tem 0,2 a 2% de carbono. Esse tipo de aço a gente chama de aço apenas, né? Não tem nenhum nome particular para esse aço da construção civil. E o ferro fundido é quando eu tenho entre 2 e 6% de carbono. Também largamente utilizado na construção civil, para fazer tubos, né, para fazer tampas, né, de boca de lobo, para fazer aqueles tampões de postos de visita da Copasa. Então, eu utilizo para fazer várias estruturas, né, e várias tubulações, muito aplicado também na construção civil. Então, você pode ver que eu utilizo o ferro, né, que é um material extremamente nobre para a gente, é um material extremamente importante para a gente, e posso, apenas aumentando ou diminuindo o teor de carbono na sua liga, eu posso fazer estruturas mais ou menos resistentes para aplicações diferentes. Agora, estruturalmente falando, né, os principais aços que são empregados na construção civil, segundo a norma que vai nos guiar por todo o tempo nessa disciplina e também na vida de vocês enquanto projetistas de estrutura metálica. Então vamos lá, especificação, ABNT MR 250, o limite de escoamento 250 MPa, limite de ruptura 400 MPa. Lembrando, né, gente, que depois do escoamento eu já tenho uma deformação permanente. Então, na maioria dos casos, eu vou me preocupar com esse limite de escoamento aqui, ó, com esse FY aqui. A ruptura é quando ele de fato vai romper. Tanto é que, se você observar na norma MR 250, o 250 vai se referir ao escoamento. A R 350 vai referir ao escoamento.
A R415 vai referir ao escoamento. Esses dois aqui são aços, né, de outro tipo de norma, mas também tem 250 e 240. Mas a norma brasileira, ela especifica, né, o número do aço de acordo com o seu limite de escoamento. Essa tabelinha também eu vou colocar naquela nossa tabela de consulta, né? Mas eu vou colocar quando a gente começar a fazer os cálculos propriamente dito. Hoje a aula, eu estou pretendendo ser uma aula só de apresentação, até um cálculozinho no final, mas bem pouquinho. O que eu chamo de limite de escoamento, né? Tensão máxima que o material suporta ainda no regime elástico de deformação. O que é o regime elástico de deformação? Lembrando, né? Isso vale para qualquer material da vida prática da gente, né? Isso, na verdade, é uma teoria que vem lá da resistência dos materiais, mas que não custa ser lembrado aqui para a gente ficar bem familiarizado com essa teoria. Então, olha lá. O que é o regime elástico, então? Regime elástico é quando eu aplico uma carga no material de construção qualquer, e pode ser qualquer material, pode ser o concreto, pode ser o aço, pode ser o alumínio, pode ser o amianto, pode ser qualquer material que eu aplicar. Ele, então, vai sofrer uma deformação. Se ele sofrer uma deformação tal que depois que eu retiro a carga, ele volta para o estado inicial, ele está no regime elástico. Então, o regime elástico apliquei uma carga, o material deformou. Se eu retirar essa carga, o material voltar à posição inicial, posição sem eu solicitar esse material com essa carga, ele está no regime elástico. O regime plástico é um pouco diferente, né? Quando eu chego no regime plástico, eu aplico uma carga, meu material vai deformar. Quando eu retiro essa carga, meu material não volta à posição inicial. Aí eu já saí do regime elástico e voltei e fui para o regime plástico. Mas então, o limite de escoamento, né, que é isso aqui que vem aqui de trás, né, esse limite aqui que define o nosso metal para vias de construção e de estrutura, o limite de escoamento é a tensão máxima que ele suporta antes de se deformar definitivamente, ou antes de sair do regime elástico. Se houver algum acréscimo de tensão, ele não segue mais a lei de Hooke. Então, o regime elástico ele está na lei de Hooke. Quando eu saio do regime elástico, ele sofre a deformação plástica, que é uma deformação definitiva. Ele não mais vai voltar para a sua condição inicial de deformação. Aqui, gente, eu não estou conseguindo, não sei porquê, eu não estou conseguindo passar o vídeo com som. Eu vou tentar aqui mais uma vez. Vocês me falam se vocês estão escutando. Vocês estão escutando o som, gente? São transportados para as usinas de peletização por meio de ferrovias. Sim, tô ouvindo. Então deixa eu tentar agora. Vou compartilhar esse vídeo com vocês. Me deem feedback se vocês vão escutar o som direitinho. Agora eu não tô ouvindo nada, não. Tá mudo. Que esquisito, né? Será que eu tenho que ativar alguma coisa no microfone aqui? Porque quando eu coloco sem vocês assistirem, dá certo, né? Que esquisitíssimo.
Só um segundinho, tá, gente? Me deem feedback, vocês vão escutar agora. Não. Não estou escutando. Também não tô ouvindo, não. Escutando nem vendo, né? Porque tá van. Então tá pausado. Até que a imagem tá passando tranquilo, agora não tá sendo nenhum som. Tá escutando alguma coisa? Não. Só você falando. Não. O meu aqui travou, professor. O meu também, eu tava achando que era a internet que tava ruim. Agora voltou. Que são transportadas até os pátios de Pelotas. Tô ouvindo agora. Mas você tá vendo o vídeo? Tô. Vamos começar de novo. Não ouvi nada, não. Tem um Agora parou. Só ouvi só uma voz do rapaz aí no fundo e parou. Também tô ouvindo, não. Mas foi do vídeo, não foi ninguém falando, não. É, eu não sei, gente. Eu não sei o que pode ser. Estranho, né? É. Pois é, e vocês me escutam falando na boa, né? Sim, Como por é? enquanto. Coisa mais estranha. Tá, eu tô escutando aqui.
Qualquer coisa, pessoal, quando for montar a aula, manda o link do vídeo também, a gente fica por aqui. É até melhor que você consegue ver que pela aula é igual uma apresentação de slide. Tem que tentando linkar as coisas. Hoje não tá melhor. Vou parar o vídeo. Aí quando eu for colocar a gravação da aula, eu coloco o link dos vídeos, vocês assistem por lá, ok? Melhor. Também acho. Eu vou aprender a colocar esse trem aqui de novo. Não sei por que não tá dando. Então aqui eram 2 videozinhos que eu queria passar para vocês sobre a obtenção de minério de ferro e a produção do aço. É muito bacana, interessante para a gente saber da onde que vem o material, né, que a gente vai trabalhar. Eu passo o link para vocês oportunamente. O alumínio, né, para mim é um material do futuro. Eu acho que o alumínio, em pouquíssimo tempo, vai substituir em grande parte o ferro. Eu acho que é um ótimo material. E a grande vantagem do alumínio é que, se em comparação com os outros metais, o peso próprio dele é muito pequeno, né? O peso dele está entre 2,56 e 2,70. Então ele é praticamente o metal mais leve que existe, né? O principal minério dele é bauxita, e é bacana, gente. Se vocês forem numa mina de bauxita, a gente aqui em Minas é acostumado com minério de ferro, né? Minério de ferro muito pesado. Então a gente segura um bloco de hematita, a gente vê que o negócio é pequeno e pesado, ele é muito denso. E quando a gente vai numa mineração de bauxita, né, que é a matéria-prima principal do alumínio, e você pega lá a bauxita, né, que na verdade é uma areinha, você vê que o negócio é muito leve. Você enche caminhão e ele fica leve. E assim, é o antídoto, né? O alumínio, né, é o antídoto para o grande problema dos metais. Se o grande problema do metal é o peso próprio dele, e eu tenho um metal que tem um peso próprio relativamente baixo, ele é o antídoto para esse problema. É relativamente baixo, tá, gente? Porque, para vocês terem uma ideia, a densidade do concreto armado é 2,5 também. Então, assim, se eu pegar um bloco de alumínio, ele vai ter mais ou menos a mesma densidade de um bloco de concreto. Agora, um bloco de aço é muito mais denso do que um bloco de concreto. Bom condutor térmico, bom condutor elétrico, como todo metal, e ele tem uma grande vantagem. Olha só, se o primeiro veneno dos metais era o peso próprio, para o alumínio não tem esse problema. Para o alumínio não tem problema de peso próprio. Aí o segundo grande veneno dos metais é a corrosão. O alumínio tem ótima resistência à corrosão. Então, assim, é um material que ainda na nossa sociedade é muito pouco, é subutilizado, perto das propriedades que ele tem. Então, assim, a humanidade vai estudar bastante alumínio ainda, e assim, em pouco tempo vocês vão ver que nós vamos ter muita coisa na construção civil e na aplicação do dia a dia de liga de alumínio. É uma liga rígida, é um metal leve, assim, então, assim, nós vamos ter muita coisa de alumínio. O problema do alumínio hoje, gente, na minha opinião, o maior dos problemas, né, é o custo de obtenção do alumínio. Você não acha alumínio puro na natureza de maneira nenhuma. Então você precisa de um processo que gasta bastante energia, né? Você tem que simular uma tempestade elétrica para você poder obter o alumínio na maneira pura dele. Então, assim, o problema do alumínio hoje é o custo de obtenção desse alumínio. Mas quando a gente começar a desenvolver métodos e metodologias que baixem esse custo de obtenção, a gente vai ter grandes ligas de alumínio, grandes estruturas de alumínio, que vai mudar a nossa concepção na engenharia conforme a gente vê hoje. Utilizar muito na composição de fio elétrico, revestimento, cobertura, guarnição, arremate, esquadria, latinha de cerveja e assim sucessivamente. É um baita do material. E aqui eu tinha 3 vídeos de alumínio para mostrar para vocês. Eu vou colocar o link na descrição depois do vídeo, que esses 3 vídeos é do processo de fabricação do alumínio, que é muito bacana de assistir também. Então, peço que depois vocês vejam direitinho, com calma, para que vocês possam
da melhor maneira possível, verificar como é o processo de fabricação. Depois eu passo para vocês. Outros materiais importantes, né? Zinco e o latão, utilizado basicamente para cobertura, revestimento, chapa, né? Chapa lisa, chapa ondulada, calha, condutor, e também a gente utiliza para fabricação de tinta. O latão é uma liga, né, de cobre e zinco, varia ali entre 95% e 60%, de cobre, 5% e 40% de zinco. A gente utiliza muito como para torneira, tubo, conexão, fechadura, etc. O cobre é outro baita do material, outro baita do metal, muito utilizado pela gente, né? Desde a pré-história o homem já sabe trabalhar com cobre, e fundindo cobre com estanho, a gente tem uma liga extremamente dura e resistente, que todo mundo conhece, que é o bronze. É utilizado em todos os tipos da indústria, também na indústria de construção civil, em tubulação, painel solar, fio, cabo elétrico e mais um bocado de aplicação. É outro baita do material. Propriedades físicas, né, dos metais. Aqui a gente tem um diagrama de tensão, deformação. Isso vocês vão ver na vida de engenheiro de vocês o tempo todo, né? Aqui eu tenho o meu limite elástico, né? Eu venho aplicando a carga e o meu material vai se deformando. Se até esse ponto aqui que eu chamo de FY, eu retirar a carga, o meu material vai voltar à posição inicial, vai voltar para o seu limite, né? Limite plástico. Então, até aqui eu estou dentro do meu limite plástico. Quando eu chego aqui nesse FY, aqui eu tenho o escoamento. Então, ele está passando do plástico para o elástico, ele estica. Olha só, ele estica. Então, ele deforma muito nesse ponto aqui para uma carga pequena. Depois eu tenho uma reorganização, né? Eu tenho uma reorganização dos cristais desse metal e ele volta a me dar uma resistência meio fictícia, né? Mas ele volta a me dar uma resistência, meio sem controle, mas ainda volta a me dar uma resistência. E enquanto ele está me dando uma resistência, eu tenho um processo que eu chamo de encruamento. Então, eu tenho a resistência no meu regime elástico. Aí, quando eu passo do elástico para o plástico, eu tenho, então, uma perda uma grande deformação para pequenas cargas. Depois eu tenho um novo ganho de resistência, que a gente chama de encruamento, até quando um ponto que é o máximo, né, que é o limite último da resistência desse meu metal, onde ele começa, então, a perder, né, essa resistência, a deformar demais, até que eu tenho o meu ponto de ruptura. E dependendo de metal para metal, eu vou ter deformações maiores, cargas maiores, tensões maiores, mas eu vou ter um gráfico sempre com essas características, um gráfico sempre mais ou menos desse estilão aqui. Falando um pouquinho de cada uma das fases, né? A fase elástica, ele está dentro da lei de Hooke, né? Fase elástica é como se o meu material ainda fosse uma mola. Então, essa fase elástica, eu aplico uma carga e retiro a carga, ela volta para a posição inicial. Até atingir a tensão de escoamento, né? Até eu deformar essa mola, até eu deformar o meu material. Nessa fase, né, vocês podem ver que é uma reta, então tensão e deformação são proporcionais. Então, eu vou ter uma reta, à medida que eu vou aumentando a minha carga, eu vou aumentando a deformação proporcionalmente. Vou aumentando a minha carga, eu vou aumentando a deformação proporcionalmente. Isso na fase elástica. Quando eu tiro a minha carga, então, o meu material volta à posição inicial. Isso é que define a fase elástica. A fase plástica, ocorre deformação, né? E aí, quando eu retiro a minha carga nessa fase elástica, ela não volta mais para a posição inicial. Já tem aí o meu patamar, né? Que eu chamo patamar de escoamento. Também, para a nossa vida prática, saiu da fase elástica, o material já está imprestável para a gente. Mas ele ainda tem uma capacidade de suportar ainda cargas, ele ainda vai aumentar a tensão que ele é capaz de suportar
antes de romper, mas ele já está numa fase sem controle, a gente já não tem um total controle desse material. O encruamento, né, o que eu falei, o rearranjo, né, o rearranjo dos cristais metálicos, e esse rearranjo dos cristais metálicos acaba dando uma resistência fictícia ao nosso material, né? E aí ele vai até um determinado patamar, quando ele começa a perder a capacidade, né? Perder a capacidade de receber carga, e a gente chama de fricção, e essa queda de patamar vai até o momento da ruptura propriamente dita. E aí, né, gente, também para a estrutura metálica, tensão é igual a força sobre área. Para concreto, é isso. Para o aço, é isso. Para a metálica, também é isso. Tensão, força sobre área. E a deformação, a mesma coisa. É a variação que eu tenho da minha deformação sobre o meu comprimento inicial. Variação que eu tenho do meu comprimento sobre o meu comprimento inicial. É isso que eu tenho de deformação. Então, o nosso primeiro cálculo aqui, né, gente, tranquilinho, determina a deformação de uma barra de aço de 1000 milímetros, de comprimento, diâmetro igual a 16 milímetros, submetido a um esforço de tração de 150 quilonewtons. Considere, né, o modo da cidade desse metal aqui, 200.000 MPa. Muito tranquilo, né? Primeira coisa, tensão não é força sobre área? Vou definir a área da minha seção transversal. Área, todo mundo sabe, πd2 sobre 4. A seção é circular, não é isso, gente? Olha aqui, ó. Minha seção circular, diâmetro 16. Então, a área é πd2 sobre 4. Π vezes 16 ao quadrado, é que eu já estou transformando para centímetros, para que eu tenha já a minha área em centímetro quadrado. Então, o meu 16 milímetros vira 1,6 ao quadrado, dividido por 4. Fazendo essa conta aqui, se eu fizer essa conta de maneira correta, eu tenho então que a área dessa barra que eu estou considerando aqui de 16 milímetros é 2,01 centímetros quadrados. A tensão normal da barra é dada por força sobre área. Oi. Esse 16 milímetros você transformou para centímetros, né? Isso, exatamente. Beleza. Eu transformei para centímetros, você vai ver na frente, porque eu já quero transformar para MPa com mais facilidade. Então, assim, se eu pegar quilonewtons por centímetro e multiplicar por 10, eu vou chegar em MPa. Então, eu transformei para centímetro aqui em cima, só para facilitar a minha conta aqui embaixo. Senão eu ia ter um número muito grande aqui, ó. Desculpa, muito pequeno aqui. Então, só para facilitar a minha conta aqui, eu transformei para centímetro aqui em cima, ok? Ok. Beleza, então tensão continua sendo força sobre área. A minha força, 150 quilonewtons. A ela aqui, que bonitona aqui, ó. Entra aqui em quilonewtons, a minha área entra aqui em centímetros, dividindo 150 por 2,01, eu tenho então uma tensão de 74,6 quilonewtons por centímetro quadrado. Para transformar para MPa, para eu jogar aqui para a minha fórmula de deformação, que está em MPa, tá vendo? A minha deformação está em MPa. Então, eu tenho que entrar aqui com o numerador, também com minha tensão em MPa, para eu chegar numa porcentagem aqui, um número puro, que é uma porcentagem. Então, a minha deformação é tensão sobre modularidade, 746 que vem aqui de cima da minha continha, dividido pelos 200.000 que vem aqui do meu dado. Isso vem de um ensaio de laboratório, tá, gente? Eu levo o meu material para o laboratório, faço um ensaio de tração e tenho, então, um módulo de elasticidade. Então, 746 dividido por 200.000 me dá 0,00373. Se eu multiplicar por 100, eu tenho isso aqui em porcentagem. Então, é 0,373%. Muito tranquilo, não é, gente? Ô, professor, esse 1.500 milímetros de comprimento não entra na situação, não, né? Só é uma informação a mais mesmo, né? Exatamente. Exatamente. Gente, alguma dúvida? Tranquilo, né? Por enquanto,
Você Beleza. pode colocar essas questões aí na prova, né? Ó, eu coloco, mas eu coloco. Beleza, gente? Então, olha só. Façam esse aqui para mim rapidinho aqui, ó. E aí vocês vão mandar por e-mail para mim depois que terminar a aula. Façam aí rapidinho. 10 minutinhos ou menos vocês fazem aí. Tô aqui para se tiverem alguma dúvida. Ou então, gente, se vocês preferirem, vocês podem fazer esse exercício aqui e me entregar depois por e-mail e podem começar a fazer o Socrative agora para poder fazer o final da aula. Vocês preferem assim? Ou vocês preferem fazer isso aqui de uma vez? Ah, não, vamos fazer logo de uma vez? É rapidinho. Também. Quando vocês fazem, eu vou liberar o Socrative aqui. Aqueles que terminarem, quiserem colocar, né, gente? Só coloca o nome e sobrenome. Já está aberto lá no Socrative, vocês já sabem entrar. A sala é Guilherme 3657. Assim que vocês terminarem, vocês podem entrar lá para fazer a parcial, a parte da parcial 1 do exercício de hoje, ok, gente? Guilherme, você tem a resposta dessa questão aí? Vamos conferir aqui com os seus colegas aí. Quanto que deu? 0,7465%. Deve estar próximo de sim. Deixa eu fazer a conta aqui.
Se você quiser entrar lá no Socrative fazendo as continhas, você já pode. As continhas não, o exercício já pode entrar já. Ô, professor, meu deu 0,75%. Beleza, bateu. É isso aí. Precisa mandar para o seu e-mail? Não, vamos mudar. Não precisa mandar isso pro meu e-mail, não. Pode fazer só o exercício do Socrative, vai valer como trabalho de hoje. É melhor. É muito tranquilo esse exercício. Se quiser, eu tiro o print da minha resposta e mando só no grupo. Pode ser? Pode mandar. Beleza, peraí. Ô, professor, quem terminar lá a atividade no Socrative já está liberado ou você vai continuar a aula depois? Não, já tá liberado. Terminou a atividade lá, tá liberado. Mas você não entrou ainda, não. Hã? Vou compartilhar com vocês a tela do trabalho, tá, gente?
Professor, meu nome já está aparecendo aí já? Não, não. Ah, tá sim. Acabou de aparecer. Beleza. Olha aí na tela para você ver. Você tá vendo? Ah, tô vendo já. Beleza.
Ô, John, nós estamos fazendo um trabalho lá no Socrative. Pode entrar lá e fazer o trabalho também, ok? Ah, ok. Mas o link é esse mesmo? Não, o link é o do Socrative, né? Socrative.com. Aí você vai entrar na sala Guilherme 3657, igual a gente fez a prova. Ô, gente, pessoal que já terminou, se quiser, tá dispensado. Obrigado por ter participado da aula de hoje e até a próxima sexta-feira. Lembra só que eu vou mandar o link dos vídeos que eu ia passar hoje para vocês assistirem o vídeo quando vocês estiverem em casa para melhorar aí o conhecimento de vocês. Beleza. Boa noite. Guilherme, Oi. esse exercício, então, eu posso fazer ele em qualquer outro horário? Porque eu cheguei aqui Não, agora não, e... esse do Socrative faz agora. Ah, tá, eu vou ligar ele no computador aqui, porque eu Eu, cheguei aqui agora. Aí eu em vou outro ligar ele. horário são os vídeos que eu ia passar na aula de hoje, mas estava sem áudio. Aí eu vou colocar o link Uhum. do vídeo na descrição do vídeo do YouTube que eu vou publicar para vocês. Ah, entendido. Beleza, então. Valeu. Falou. Ô, Guilherme, já acabei aqui. Beleza. Até a próxima sexta-feira. Se tiver alguma dúvida, pode me chamar no WhatsApp. Ok. Boa noite. Boa noite. Ô, Johnny, não vi você entrar ainda no Socrativo. Tá com dificuldade, hein?
Aqui no Socrativo é Guilherme. 3657. Beleza. Se pegar uma coisa, eu tô aqui, viu, gente?
precisar de alguma coisa, eu tô aqui, tá, gente? Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, eu tô aqui. Professor, deu finalizado o meu aí? Deu finalizado, tudo certinho. Muito obrigada, boa noite. Ok, até a próxima. Qualquer coisa me chama do Zap, se eu não responder, insista. Tá certo. Tchau, tchau. Fica com Deus. Amém, tchau, tchau. Tchau.
Na escuta aí, Bruno. Fala, Guilherme. Não, só pra ver se você tá na escuta aí. Falta você encerrar, finalizar o exercício, não é isso? É, pra mim Beleza, falar, eu só tenho pra que ligar saber. no celular aqui. E no Tá, não computador fica de boa aí. Só pra saber se você tava na escuta. não. Só corrigindo aqui pra mim acabar de enviar. Ok, beleza. Mandei aí, falou? Beleza, falou, Bruno. Obrigado. Falou. O Johnny está terminando fora da nossa reunião. Então, vou encerrar a nossa reunião aqui hoje. Até a próxima aula. Vou encerrar a gravação em 3, 2, 1.